Todo mundo feliz com Jesus aí? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Nós estamos no Apocalipse, estudando o livro do Apocalipse, estamos nessa série e temos aprendido da palavra de Deus ao nosso coração. Apocalipse capítulo 7, versos do 9 ao 17. Eu pedi para que você abra a tua Bíblia, todos os que estão aqui presentes, os que estão em casa também, acompanhando online. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 9 do capítulo 7 de Apocalipse. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Feche seus olhos mais uma vez. Coloque sua vida agora na presença do Senhor. Há tantos motivos para colocarmos no altar de Deus. Coloque sua vida, a sua família. Suas lutas. Peça perdão ao Senhor dos pecados. Nós estamos diante daquele que pertence à salvação. Estamos aqui reunidos, diante daquele que pertence todo louvor, toda glória, toda sabedoria, ações de graça, honra, poder. É diante dele que nós nos encontramos, toda força pertence a ele, desde sempre, hoje e para sempre. Não permita que a tua mente vagueie nesse momento, mas coloque o teu coração, sua mente, fale com o Senhor. Apresente à igreja, a nossa igreja local, a nossa congregação, os ministérios, a liderança, a diretoria, o conselho da igreja, presente diante do Senhor. A nossa cidade, teremos eleição. Nós somos um povo abençoado e é nosso dever orar pela nossa cidade, pelas autoridades da nossa cidade, poder executivo, legislativo,
jurídico, judiciário. Presente diante do Senhor. A eleição que se aproxima, que seja um momento de paz e que a vontade do Senhor seja realizada aqui na nossa cidade. Precisamos de ordem, de uma boa gestão. Bendito Deus, como é bom, Pai, estarmos aqui na Tua casa. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, Senhor. A gente chega aqui, Pai, cheio da poeira do mundo, tantas coisas que tivemos que nos envolver, ouvir, falar, decidir. Mas agora, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e rogamos que o Senhor nos lave com Teu sangue. O Senhor nos purifique agora, Pai, com o Teu sangue, o sangue do Cordeiro. Que o Teu Espírito Santo esteja passeando aqui, Pai. Esteja nos envolvendo com a Sua graça, com o Seu poder. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos, Deus. Cantamos louvores ao Senhor e agora temos diante de nós a Tua palavra. E é a Tua palavra que nos conserta, que fortalece a nossa fé, que nos dirige. É a Tua palavra, ó Deus. Usa-nos, Pai, e fale conosco nessa noite. Nos ensine mais uma porção aqui da Tua palavra, Deus. E que dessa forma possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nessa grande esperança, nessa grande expectativa de que logo estaremos com o Senhor, porque a vida aqui é breve e passageira. Não permita-nos, Pai, que nos apeguemos muito a esse mundo aqui, as coisas dessa terra. Coloca os nossos olhos no alto, coloca os nossos olhos no reino do Senhor. Nos dirija, Senhor, abençoe essa igreja, abençoe essa cidade, Deus. Falamos aqui das eleições que se aproximam. Tudo, Pai, está debaixo da Tua autoridade, no Teu domínio. Toma a frente de tudo, Deus, e conduza, porque aqui nessa cidade há um povo que honra o Teu nome. Há um povo, Deus, que foi escolhido por Ti. Lembre-se de nós, Deus, e nos abençoe. E nos abençoe também aqui nessa noite. Fale conosco. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Você está com a tua Bíblia aberta, né? Fique com ela aberta aí no capítulo 7. Dá uma olhadinha aí no verso 1. No verso 1 que nós vimos na semana passada. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. Nós encontramos ali no verso 1, 4 anjos que estavam em pé, nos 4 cantos da terra, e eles seguravam os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, sobre árvore nenhuma. Estudamos isso semana passada, verso 2, 3. O apóstolo João, ele viu um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e esse anjo gritou com a voz bem forte aos outros 4 anjos, para que não danificasse, dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, nem terra, nem mar, nem as árvores, até que fossem marcados com o selo a testa dos servos de Deus. Olha que coisa interessante, os servos de Deus sendo selados, sendo marcados pelo Espírito de Deus. O que mais? Verso 4, foram marcados com o selo. Qual que é a quantidade aí, meus irmãos? 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, porque nós vamos ver até o verso 8. Nós temos a apresentação das 12 tribos de Israel. Tá vendo aí? Você tem aí. E na semana passada nós estudamos o sentido disso. Né? Fizemos
algumas ligações, algumas conexões, tanto com o texto do Novo Testamento, como também com o Antigo Testamento. E nós chegamos na conclusão, na semana passada, que esse número dos 144 mil trata-se de uma simbologia que na verdade está apresentando o povo de Deus, os salvos. Comentamos aqui algumas doutrinas que entendemos à luz da Bíblia serem heréticas, né? E falamos que, na verdade, você chega no número 144 mil, observando e olhando a revelação de Deus no Antigo Testamento aos 12 patriarcas, no Novo Testamento aos 12 apóstolos, 12 vezes 12, vezes 1000, que é um número simbólico no Apocalipse, no texto apocalíptico, que é um número sem fim, um número incontável, e nós temos ali 144 mil, então é uma demonstração do povo salvo por Deus, que trata-se, na verdade, da igreja, a igreja judaica e a igreja gentílica, né? O povo judeu, que alcançado por Deus, e também os gentios, da qual nós fazemos parte, né, dessa igreja gentílica. E aí nós não vamos entrar, não temos tempo para poder falar sobre tudo isso. Se você... Está frio aqui na frente, gente? Está frio aqui na frente. Bom, se você não assistiu, eu sugiro que você entre lá no canal da nossa igreja e você vai encontrar... Aliás, toda a série do Apocalipse está lá no YouTube, no canal da Igreja Batista do Estoril, e sugiro sinceramente que você veja esse texto, essa parte primeira do capítulo de número 7, que é muito importante que a gente compreenda. E daí nós temos que lembrar, meus irmãos, que nós chegamos aqui no capítulo 7, e nós estamos no processo do rompimento dos 7 selos, que é esse o start que a gente vem caminhando desde o capítulo 6, não é? Lembre-se que João, ele vê que ninguém era digno de abrir o livro, lembra disso? Né? E aí sim, o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro, mas tem os 7 selos que trancam esse livro, e aí nós estamos num processo de que esses selos sejam rompidos, e nós paramos no 6º selo. Os irmãos estão lembrados disso, sim ou não? Paramos em qual selo mesmo, gente? 6º selo, que foi o último ato do capítulo de número 6 ali. Paramos justamente nesse ponto, e aí nós estamos naquela expectativa, olhando aqui a lógica do texto, que quando nós chegarmos no 7º selo, finalmente, então, o livro será aberto e será revelado para nós, né, qual é o conteúdo no livro. Na verdade, nos selos ali, e quando a gente vai estudando, nós já temos a percepção, já sabemos o que contém, quais são as profecias que constam no livro, que trata-se, na verdade, do fim dos tempos, do fim do mundo, uma série de acontecimentos, que é o resultado da ira de Deus sobre uma sociedade, sobre uma civilização rebelde, sobre homens e mulheres que viraram as costas para o Criador, é isso que consta lá. E haverá o julgamento do anticristo, da besta de Satanás, de todos os seus exércitos. E na abertura do livro nós também veremos ali a ressurreição dos mortos, tanto aqueles que serão ressuscitados para a condenação eterna e aqueles que serão ressuscitados para a vida eterna. Na verdade, nós já vemos aqui nos selos que o povo de Deus será conduzido pelo Senhor debaixo de segurança para o reino do nosso Deus. Nenhum se perderá. Amém, irmãos? É importante isso porque a gente faz parte, né, desse povo que não se perderá, né? Glória a Deus por isso. Muito bem. Mas aqui no capítulo 7, porque nós comentamos, eu gostaria de voltar a esse ponto, nós comentamos na quarta passada, que no capítulo 6, nós lemos ali, tivemos acesso ao 6º selo. O natural é que a gente fica ali esperando que no capítulo 7 vai chegar o 7º selo. Mas não é isso que acontece. Nós entramos, inclusive, no capítulo 7 na semana passada, e a gente percebeu, parece que nós temos aqui uma pausa, um espaço, um interlúdio,
Porque nós chegamos no capítulo 7 e não é o 7º selo que nós encontramos aqui no texto narrado, no texto escrito pelo apóstolo João. E os primeiros 8 versículos, nós vimos que os olhos do apóstolo João são colocados, e entenda isso, sobre acontecimentos aqui na face da terra. Veja que nós falamos agora há pouco, o que ele vê? Ele vê 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, e eles detêm os 4 ventos, e são 4 ventos que serão destinados à destruição da terra. Mas tem lá um outro anjo que grita, ele tem o selo do Senhor, e ele fala que não é para soltar esses ventos até que os eleitos do Senhor recebam o selo. Então isso é muito importante. Então, até o verso 8 desse capítulo, é importante que você veja aí na sua Bíblia, nós vemos que João, os olhos dele, ele enxerga acontecimentos aqui na terra. Só que é o seguinte, no verso 9, que é o verso que nós lemos hoje, de repente, de uma forma súbita aqui, os olhos do João são colocados agora em outro cenário. O cenário muda, o pano de fundo muda. Por quê? Porque o João, ele é transportado da terra para o céu. Novamente, a partir do verso 9, o João, ele vai ver a igreja redimida. E eu penso, meus irmãos, que isso é que nos interessa muito. Porque essa é a esperança da igreja. Essa é a nossa esperança. Na verdade, a igreja de Jesus, ela existe e ela é formada, ela é construída pelo próprio Cristo para que no nosso coração tenhamos essa expectativa, tenhamos essa esperança do nosso encontro com o Senhor por toda a eternidade, apesar das lutas, das tribulações, das circunstâncias, das dificuldades, das enfermidades, mas o olhar do cristão tem que estar além. E nós precisamos amadurecer nesse sentido. Não basta ficar apenas no campo do conhecimento. No campo do conhecimento, todo mundo aqui já sabe. Principalmente você que é batista, você sabe muito bem. Agora, nós precisamos dar um passo à frente e amadurecer o nosso coração no conhecimento do Senhor e no relacionamento íntimo com Deus, para que quando vierem as lutas, a gente não murmure, entendeu? A gente não desfaleça, a gente não se enfraqueça. E, infelizmente, a gente percebe que muitas vezes irmãos queridos acabam se enfraquecendo quando vêm as lutas. Mas veja, aqui no verso 9 até o 17, o que João traz para o conforto do nosso coração é que ele vê os redimidos chegando diante do Senhor. Ou seja, essa é a realidade da igreja. Essa é a nossa realidade, é isso que nos espera e isso é maravilhoso. Observe, se você está com a tua Bíblia aí, o verso 13 e 14, dá uma puladinha ali na frente, aqui no capítulo 7, você vê que chegaram no céu. Quem é que chegaram no céu? Chegaram no céu aqueles que lavaram, que branquejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que tiveram as suas vestes brancas, limpas, purificadas no sangue do Cordeiro, e esses se encontram diante do trono da presença de Deus, diante do trono do Cordeiro, eles estão ali, eles foram salvos, chegaram ao céu. Isso dá a entender que é o momento justamente do arrebatamento, é o povo de Deus que chega lá, os salvos, que foram salvos no meio da tribulação. Opa, como que é? É exatamente isso. Esses que chegaram lá foram salvos no meio da tribulação. A gente vai ver com maior detalhe, mas isso vem de encontro com a revelação que Daniel recebeu. E eu gostaria de nos apoiar naquilo que Deus já revelou para Daniel. Se você ver, anotar na tua Bíblia, vou pedir para projetar, e veja o que Deus revela para o profeta Daniel. Nós já passamos pelo Daniel, eu acho que foi o ano passado, meus irmãos? Eu estou meio perdido no tempo, acho que foi o ano passado que nós estudamos Daniel, mas quando nós chegamos ali no capítulo 12, verso 1 e 2, olha o que nós vimos lá, diz assim, olha, vejamos aqui, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará,
E olha aí, haverá um tempo de angústia tal, é importante que você entenda isso, hein? E anote, como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, o povo de Deus, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Multidões que dormem do pó da terra acordarão. Glória a Deus. E aí é o que eu falei agora há pouco. Presta atenção. Uns para a vida eterna. Olha que isso já é tratado lá no Antigo Testamento. Estamos falando de um período aí de quatro séculos antes de Cristo, gente. Veja que lá no Antigo Testamento já tem esses apontamentos que nós estamos agora situados ali no Apocalipse. Então está falando o seguinte, olha só, uns para a vida eterna, outros para a vergonha ou para o desprezo eterno. Nós vemos isso, portanto, aí em Daniel. Mas você acha que Jesus ficou em silêncio sobre esse assunto? Não, não, não. Jesus também falou algo muito parecido, com cores diferentes, de ângulos diferentes, de formas diferentes, mas o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, da mesma forma que ele revelou a Daniel, ele aqui na terra, ele também vai tratar desse assunto, a igreja enfrentando ali aquele momento de angústia como nunca houve na face da terra. Jesus diz aqui, olha, no capítulo 24, verso 21 e 22, olha só, vamos nos apoiar aqui naquilo que o nosso Senhor disse. Ele fala assim, ó, porque nesse tempo haverá o quê, meus irmãos? Eu coloquei em letras garrafais aí para nós. O que haverá, pessoal? Você em casa também pode repetir, viu? Grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Olha lá, pega o que nós falamos do Daniel. Daniel também fala a mesma coisa. Como nunca houve. E nem haverá jamais. Aí diz o seguinte, não tivessem aqueles dias sido abreviados, que dias? Os dias da grande tribulação, horas. Se esses dias da grande tribulação não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aleluia. Fantástico. E o apóstolo Paulo? O grande apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso e ele traz aqui para nós um aviso contra o engano, porque tem muita gente enganada, muita gente que não estuda direito e vai pincelando e vai lá apontando, elencando alguns pontos da Bíblia e aí forma uma doutrina, mas totalmente antibíblica, que não tem coerência com a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele dá um aviso contra todo o engano. Ele diz assim, olha, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, olha só, aquele dia, ele refere-se ao arrebatamento, dia do Senhor. Antes daquele dia, antes virá a apostasia. Então, antes daquele dia, o que vai acontecer? Será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aí, a igreja do Senhor enfrentando as perseguições, as tribulações, a grande tribulação nesse mundo aqui. Mas em Apocalipse 13, que nós não chegamos ali ainda, a revelação, queridos, fica mais clara ainda, porque o texto aqui do Apocalipse 13, o verso 7 e o 8, muda para nós, olha aí. O texto aqui do 13 de Apocalipse está se referindo ao anticristo. E a revelação, ela diz assim, se tratando ao anticristo, hein? E foi-lhe permitido, você tem que ler todo o contexto, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Né? Quem são os santos? Quem são os santos? Se eu posso ouvir um nós aqui, será? Quem são os santos? Nós. Não é, entendeu? Não é o Santo Antônio, não é isso, hein? Não é isso. Somos nós. Como diz lá o caboclo, é nós. É nós.
Somos nós mesmos. Então, ela foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Venceu os santos. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Verso 8, e adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra. Que tristeza. Esses, quem foi os que adoraram? Esses cujo o nome estão escritos no livro da vida? Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E aqui nem vou entrar em Cordeiro que foi morto. Olha só, desde a fundação do mundo. O tempo cronológico não bate, mas é porque Deus está fora desse tempo, ele está no kairos dele. Tudo é plano de Deus, tudo é soberania dele. Então, veja só, na grande tribulação, a besta, foi dado a ela a permissão de guerrear e vencer os santos do Senhor, ou seja, a igreja aqui na grande tribulação. A igreja na grande tribulação. Então, perceba, meus irmãos, perceba, queridos, que a igreja ela não é poupada, e nunca é, da grande tribulação, das perseguições, da qual o Satanás, o inimigo de nossas almas, ele se levanta com ódio, de forma feroz contra o povo de Deus. E, na verdade, essa grande tribulação, na verdade, tudo isso aí é Satanás com as suas hostes, com força, com maldade, com hostilidade, guerreando contra a igreja de uma forma mais intensa, mas nada diferente do que já aconteceu na história. Porque é assim. Eu tenho que, de novo, me apoiar aqui para os irmãos se lembrarem que João está escrevendo e ele escreve para o seu público. E o seu público, primeiro século, sabe muito bem o que é uma grande tribulação. Eles conhecem de perto, né? Experimentaram ali de perto. Então, meus irmãos, nós temos que sempre lembrar que é disso que a palavra de Deus está falando e que para nós, apesar das tribulações aqui dessa terra, porque nós temos que fazer uma avaliação. Qual é a avaliação? Esse conforto que a igreja ocidental desfruta. Isso, meus irmãos, quando se olha para a história, é pouco tempo. É pouco tempo. Coisa aí de 200, 300 anos. A igreja sempre padeceu. A igreja verdadeira sempre passou por tribulação. Entendeu? Nós que somos mimados, fofinhos, bonitinhos, gostosinhos, a gente não gosta de enfrentar dificuldade, a gente só quer as benesses, a gente só quer os prazeres, a gente só quer as bênçãos. Se você olhar para os nossos irmãos, para os seus irmãos de tempos atrás, eles estão muito acostumados. Então, todo esse conforto aqui do nosso lado ocidental é coisa nova, mas a igreja sempre enfrentou as lutas, as tribulações, as hostilidades aqui dessa terra, e por trás de tudo é sempre o inimigo de Deus querendo destruir a igreja. E aí, no final das contas, o que realmente importa quando chegar naquele grande dia é se a pessoa, e ouça isso, o que interessa para você, para mim, é se a pessoa ela se submeteu a Cristo ou ao anticristo. Quem é que adoraram? Quem as pessoas adoraram? Por quê? Porque, segundo o que nós lemos, o período da grande tribulação, sobretudo, será um período de forte apostasia. O que é a forte apostasia? As pessoas vão negar a Cristo para poderem defender a sua própria vida. Então, naqueles dias, como já foram com os nossos irmãos no passado,
Período de grande tribulação é período de abandono de Cristo, porque as pessoas elas querem guardar as suas vidas, preservar os seus corpos, preservar as suas famílias. E aí não tem como não lembrar daquilo, meus irmãos, que Jesus já nos alertou, porque Jesus falou, coloque isso no teu coração, em Mateus capítulo 16, 25, olha o aviso do nosso Senhor. Jesus falou uma coisa tão simples, e que a gente lê e nós nos esquecemos. Ele falou o seguinte, olha, é o seguinte, quem quiser salvar a sua vida, guardar a sua vida, preservar a sua vida, o que vai acontecer? Vai perder. Aquele que perder aqui, nessa esfera, muito bem, vai achá-la, irá ganhar. Então é incrível, meus irmãos, os avisos estão todos aí, quem tem ouvidos, ouça. Então, queridos, apesar do Satanás, através da besta, do anticristo, apesar de Satanás ter permissão para atribular terrivelmente a igreja, os servos de Deus, homens e mulheres, ele vai receber essa permissão, mas a verdade é que Deus conduzirá os seus servos com segurança e vitória para o seu reino. Porque é aquilo que nós falamos na semana passada. A igreja de Jesus, ela é protegida e ela será protegida não da tribulação, mas na tribulação. Não esqueça disso. Não é da tribulação, mas é na tribulação. Lemos aqui, olha só, vou lembrar os irmãos, e me ajudem se eu esquecer algum. Nós lemos Daniel, lemos Jesus, lemos Paulo e lemos João, em Apocalipse 13, dando o mesmo alerta. Dando o mesmo alerta. Tudo bem, irmãos? Estão comigo, sim ou não? Estão entendendo até agora? Sim ou não? Vamos então, olha o texto, verso 9. Olha o verso 9. Vou tentar correr aqui, olha o verso 9. Então tá aí o verso 9. O que está acontecendo no verso 9? Eu não vou... Deixa um pouquinho o texto para nós aí, Edu, para os irmãos lerem. Não vou ler, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas olha lá, o que ele está vendo? Ele vê essa grande multidão, veja só, ele vê uma grande multidão e que ninguém pode contar. Olha que coisa interessante. Pá, ele vê uma multidão que ninguém pode contar, ué. E é uma multidão de toda tribo, povo, língua, e eles estão em pé diante do Cordeiro. Na verdade, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. E quando eu li isso, me veio na mente muito claro, uma forma muito clara, que esse verso 9, que João está vendo essa multidão de nações, tribos, povos e línguas, sabe o que é isso? Isso é o cumprimento da profecia que Deus havia dado para Abraão. Concorda comigo ou não? Os irmãos são craque da Bíblia aí. Você lembra que Deus falou lá para Abraão? Põe para a gente o Gênesis 15. Vamos ler junto o Gênesis 15? Eu vejo se não é um cumprimento. Olha lá, o que Deus fala para Abraão? Vamos ler junto, bem forte, todo mundo aqui. Olha, se é que pode. E ele disse, o que disse? Para quem estava aqui na quarta-feira, vimos que nós somos filhos de... Tá fraco, hein? Somos filhos de Abraão. Leia lá em Gálatas, leia em Romanos, falamos isso na semana passada, de uma forma muito forte. Então isso aqui é o cumprimento, essa multidão incontável que João está vendo, é o cumprimento daquilo que Deus havia falado para Abraão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O João, ele escreve, é uma multidão incontável. Para Deus é incontável? Perfeitamente contável. Para Deus, ele sabe quem são os seus eleitos. Quem pertence ao seu povo, Deus sabe. Entendeu?
perfeitamente contável. Então, perceba que essa multidão, ela procede de todas as culturas, povos, línguas, nações, de todos os lugares, de todo tempo. E, novamente, isso aponta para a promessa que Deus falou para Abraão, porque confere depois, aqui não está literalmente o verso 12, mas você vai ver lá no capítulo 12, melhor dizendo, no verso 3, que em Abraão haveriam de ser abençoadas todas as nações, ou seja, todas as nações, todas as famílias da terra, quer dizer, todos serão abençoados em você, né? É no sentido de que em você a graça de Deus é uma oportunidade que é estendida a todos os povos. Muito bem, vamos lá, verso 10, põe para mim o verso 10. Nós vamos até o verso 17, terminando o capítulo de número 7. Olha lá, meus irmãos, aí... e eles clamavam com uma voz forte. O que eles clamavam, gente, no verso 10? Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, veja só, tem uma grande multidão que não podia contar, de toda a tribo, língua, povo, nação. Eles estão vestidos de vestes brancas, esse vestido branco que aponta para a pureza. E eles estão assim, vestidos diante de Deus, seguram ramos de palmeira. E aí, olha só, quando fala que seguram um ramo de palmeira, é que segundo o Salmo 92, joga para nós o Salmo 92, verso 12. O que diz o Salmo 92? Os justos... Quer dizer, eu acho isso aqui incrível, porque, na verdade, eles seguram ramos da palmeira, o significado é de que eles são os justos do Senhor. Isso aqui eu acho incrível. O que eu acho incrível é o seguinte, é que quando Deus fala que, para João, entra aqui na minha vibe, pegar a galera dos adolescentes, entra na minha vibe. Quando Deus mostra para João que essa multidão que está diante do trono de Deus, qual que é a cor da roupa deles mesmo, gente? Branca. E o que eles seguram na mão? Um galho lá de palmeira. Deus não esqueceu da promessa que ele deu para o salmista lá no Salmo 92. Se liga nisso, que é muito importante. Deus não esqueceu. Porque Deus, ele vem e pá, ele carimba, ele confere aquilo que ele havia prometido para o salmista, aquilo que o salmista escreve, inspirado pelo Espírito de Deus. Nós vemos aqui trazido novamente, trazido à tona, aqui no Apocalipse, capítulo 7, verso 10, ou seja, uma promessa de Deus, revelação do Senhor. E aqui no verso 10, eles clamavam. E eles clamavam dizendo o seguinte, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem à salvação. Veja aí que os salvos eles louvam a Deus e não louvam a Deus apenas pela gratidão da salvação, mas de uma forma muito clara que eles louvam a Deus porque a salvação pertence ao Senhor, pertence a Jesus. Amém, meus irmãos? Olha aí o verso 11 e o verso 12, coloca para nós. Vamos juntar aí o verso 11 e o verso 12. Olha só aqui, todos os anjos. Então veja, todos os anjos estão louvando a Deus. E estão louvando junto com os redimidos. Pega a linha. Está lá aquela multidão que chegou de povos, línguas, nações. Essa multidão está lá. E agora todos os anjos estão ali louvando, rodeando o trono. E junto ali, quem está também, meus irmãos? Quem? Os anjos? Não. Quem está lá? Quantos são? Não. Quantos anciãos? Dá uma olhadinha na tua Bíblia aí, no capítulo 4, no verso 4. 4:4. Quantos anciãos são? 12. Quanto? Confirma. Apocalipse 4:4. Quantos anciãos são, gente? 24. Olha aí. Os 20, esses anciãos, 20, nós passamos por isso já, lá em Apocalipse capítulo 4, verso 4. Então, quando bati o olho aqui nos anciãos, eu falei, para aí, nós passamos por isso. Daí você dá uma folhadinha.
Opa, temos lá, que são os 24 anciãos. E não somente, então olha só, tenta imaginar, ou não dá para imaginar. Está o trono do Senhor, está toda a igreja, a igreja gentílica, a igreja judaica, aqueles que reconheceram a Cristo, estão lá todos os anjos, estão os 24 anciãos, e também quem está lá, meus irmãos? Os 4 seres viventes. Dá uma olhadinha novamente aí no verso 6 do capítulo 4. Nós encontramos esses 4 seres no capítulo 4, no verso 6. Confere, sim ou não? Bate aí ou não? Então tá lá. Então veja, não foram esquecidos. Eles permanecem ali naquela atmosfera de adoração, naquela atmosfera de louvor, e eles dizem, amém, louvor, a glória. Eles estão lá adorando ao Senhor, a sabedoria, ações de graça, a honra, poder, força, sejam ao nosso Deus. Até quando? Para todos sempre. Tem hinos belíssimos em cima desse texto, aí desse verso de número 12. Tem hinos maravilhosos, e é um hino que a igreja vitoriosa, a igreja salva, a igreja redimida irá cantar para todo sempre. Eu não sei você, eu sou do lado da música, isso aqui enche o nosso coração, porque veja, nós não podemos ler isso e ficar assim inertes, porque se nós temos a expectativa, músicos, de louvar o Senhor juntamente com os anjos, com os 24 anciãos, com os 4 seres, isso aqui deve encher o nosso coração de júbilo, de alegria, porque nós vamos participar dessa multidão louvando o nosso Deus, e cantando justamente esse hino aqui, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém, gente? Glória a Deus por isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí o verso 13. Aqui nós temos uma cena que surge. Nem vou colocar aí, dá uma olhada na tua Bíblia. Um dos anciãos, estão lá, são 24, hein? Um deles toma a palavra e pergunta para João, viu? Quem são? E da onde que vêm esses que estão vestidos de branco? São poucos, gente. São poucos, não são, né? São incontáveis, lembra disso? É uma multidão incontável. Daí o ancião pergunta, olha que legal, eu achei vibrante aqui esse diálogo. Quem são eles? Da onde eles vêm? Aí o João devolve, o Senhor que sabe. Aí o ancião ele vai e ele explica quem são e da onde eles vêm. Esses que estão vestidos de branco, o ancião diz ali no diálogo, veja o verso 14, o que está escrito ali? Qual é a resposta do ancião? Eles são os que vieram, alvejaram o sangue do Cordeiro. Eu acho incrível, porque é o seguinte, tem uma regra, Niva, que diz o seguinte, hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então você vê um apontamento, eu não estou entendendo, vasculha, vai pesquisar, vai garimpar, vai cavar, vai buscar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir e você vai entender, você vai compreender. Veja só, conforme nós encontramos aqui no texto sagrado, a base da salvação não está, e gente, isso é muito importante, não está no mérito humano. Esses que estão lá diante do Cordeiro, que têm as suas vestes alvejadas de branco, eles não estão lá por mérito próprio, por mérito humano, por religiosidade humana, por causa da sua condição moral, dos seus predicados morais, por causa do seu conhecimento doutrinário, teológico, bíblico. Pode conhecer, você pode ser um craque da Bíblia, mas se você não estiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tem como estar diante do Senhor naquele dia. Quem são esses? O ancião está falando, olha, esses aí são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Isso é tudo. Nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro. A base da salvação está justamente nessa apropriação de sermos lavados no sangue do Cordeiro. É quem está em Cristo, quem reconheceu Jesus como Senhor de sua vida. Não é só reconhecer a Cristo de boca para fora.
Romanos capítulo 10 diz uma coisa muito clara para nós. Todo aquele que confessar e crer de coração será salvo. Muitos confessam, Jesus, o Senhor é, mas ele é realmente, você crê de coração? Crê de coração, isso irá, presta atenção, isso irá refletir na sua vida. Se Ele é o Senhor da tua vida, tua existência, isso deve refletir, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso, vai refletir nas suas decisões. Isso é muito importante. Então, quem são os salvos? Os salvos são aqueles que foram lavados, que tiveram suas vestes lavadas do sangue do Cordeiro. É o sangue que nos redime, que nos salva. É o sangue de Jesus que nos livra da morte. Amém? Glória a Deus. Agora aqui, olha, uma outra questão sobre a grande tribulação. Eu acho mais claro que isso, eu acho que é impossível, gente. Bota teu olho aí, veja aí o verso 14. Mais claro que isso é impossível. A multidão de salvos são esses que vêm da grande tribulação. Acho que você tem que marcar na tua Bíblia, além daqueles textos que nós trabalhamos agora há pouco. Quem são esses aí que estão lá adorando, que estão lá diante do Senhor? Não tem um outro grupo, viu? Eu sei que tem umas coisas. Não, é que esse não. Não tem um. São esses que estão ali. Com os anjos, com os anciãos, com os 4 seres. É essa multidão incontável de salvos. De onde que eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Então isso aqui é muito importante para você ter a compreensão da palavra de Deus, extrair uma outra explicação, é forçar o texto. Eu sei que tem muita gente que força o texto, mas nós não forçamos o texto, nós extraímos aquilo que o texto diz, porque muitos crentes acabam fantasiando. Me perdoe aqui o comentário, me perdoe a minha sinceridade, mas muitos irmãos queridos acabam fantasiando, criando fantasias nas suas cabeças, dizendo o seguinte: olha, não, a igreja não passa pela grande tribulação, tal. Não é isso que a Bíblia diz. Sinto muito, não é isso que a Bíblia diz, de uma forma muito clara. E, aliás, o apóstolo João, ele escreve diretamente para aquela igreja do primeiro século e aqueles irmãos do passado. Nossos irmãos, eles tinham essa compreensão de uma forma muito clara. Aqueles contemporâneos de João não alimentaram essa fantasia: nós não vamos passar por tribulação. Eles viviam já essa grande tribulação. Isso já era uma realidade ali, não tem como escapar. Entendeu? É a igreja que passa. O inimigo se levanta, não se levanta contra aqueles que estão adaptados ao sistema. Aqueles que estão adaptados ao sistema não tem tribulação para eles. Estão adaptados ao sistema. É para a igreja. São esses que passam, são esses que estarão diante do Senhor. E esses, quando nós falamos desses contemporâneos ali do primeiro século, os nossos irmãos, eles sofreram já a grande tribulação. Pelas mãos dos judeus, pelas mãos dos romanos, foram humilhados, perseguidos, encarcerados, esbofeteados, maltratados, foram mortos, dilacerados, por causa do amor ao nome de Jesus. Não negaram o nome de Jesus. Não negaram. Nós passamos já pelo capítulo 3 do Apocalipse, lá no capítulo 3, tem uma igreja que é fiel. Os irmãos lembram quem é a igreja fiel? Que recebe elogio de Jesus? A igreja de? Alguém falou aí. Filadélfia. E se vocês observarem, aquela igreja, ela é elogiada pelo Senhor Jesus por causa de uma marca que ela possui. Qual é? Fidelidade. Fidelidade. Eles honraram a palavra de Deus e não negaram o nome de Cristo.
Isso tem tudo a ver com aquele momento, tem tudo a ver com aquele cenário. Porque qual é o nosso problema, qual é o nosso dilema? Você lê aquilo, talvez você não entenda. Como assim ser fiel à palavra, não negar o nome de Jesus? Pois é, para nós pode não fazer sentido. Para aqueles irmãos, para os leitores de João, eles entenderam muito bem o recado do Senhor. Porque naquele tempo lá, isso era pesado, isso era muito sério. Ser fiel à palavra de Deus e não negar o nome de Cristo. Eles são elogiados por Deus. São elogiados por Jesus. Pela fidelidade. Fidelidade à palavra do Senhor. Então, esses irmãos, eles eram crentes legítimos, porque deram testemunho de sua fé até o fim, meus irmãos. Então, essa multidão aqui que ninguém podia, que não dava para contar, nações, tribos, vou tentar correr aqui. Veja no verso 9, você está com o verso 9 na tua frente aí, dá uma olhadinha no capítulo 7, é uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, que não dá para contar. Olha aí na tua Bíblia, dá uma olhadinha, olha aí, gente, olha aí, verso 9. Não dá para contar, é uma multidão incontável. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ué, então não são 144 mil? Não. É simbólico. Você dá um passo adiante no texto, está falando, os salvos não são 144, é uma multidão incontável. Isso aqui é maravilhoso, não dá para contar, tá entendendo, meus irmãos? E outra, hein, para quem acompanhou semana passada, quando você vai até o verso 8, tem uma lista ali das 12 tribos de Israel, e você vai encontrar muitos intérpretes, ou alguns intérpretes, que vão dizer o seguinte: não, os 144 mil, trata-se, os salvos, trata-se ali daquela lista referente aos judeus que são salvos. Veja, nós estamos no verso 9, é uma multidão incontável, está dentro do contexto. Não se trata dos judeus, na verdade, são todos. O texto está dizendo aí, ó, é uma multidão, povos, línguas, tribos e nações são os que vieram da grande tribulação, não negaram a sua fé. Coisa linda, meus irmãos, fantástico a gente poder se debruçar na palavra do Senhor e conhecer de perto, a fundo, a palavra de Deus e ter um conhecimento equilibrado do texto sagrado. Vamos tentar terminar aqui. Verso 15, põe para mim, olha só, verso 15. Por isso, então, eles estão diante do trono de Deus, adoram dia e noite. Veja que coisa linda. Esses salvos, eles passaram a desfrutar da comunhão perfeita de Deus e eles servem a Deus de quando em quando mesmo, gente? De dia e de noite. Tem um fato aqui muito significativo, escondido até. Por quê? Porque, joga para mim aí 1 Crônicas, capítulo 9, 33. Veja só. Servir a Deus dia e noite era a tarefa dos levitas. Sacerdotes levitas, eles serviam a Deus dia e noite. Ininterruptamente eles serviam a Deus. Só que agora aqueles que estão diante do trono do Senhor não são mais sacerdotes levitas ou apenas judeus, mas são povos de todas as raças, todas as tribos, línguas e nações, não são somente judeus. Então, nós temos, portanto, aqui, no aspecto da lei, no aspecto do Antigo Testamento, uma revolução. Por que uma revolução? Porque é importante a gente entender, lá no templo do Jerusalém terreno, um gentio não podia passar mais nem na porta do templo. Quem dera entrar no átrio do sacerdote, imagina, a condição dele era de morte. Não podia. Entendeu? Um gentio jamais podia entrar. E agora tem um significado profundo aqui para nós, que, viu, isso caiu por terra. Veja só, agora não somente pode entrar todos os povos, línguas e nações, mas na Jerusalém celestial, todas as pessoas que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro podem estar diante do Senhor e estarão servindo ao nosso Deus dia e noite, ininterruptamente, sem parar, todo o tempo,
porque foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Por fim, versos 16 e 17. Há uma revelação aqui, olha, majestosa. Essa revelação, coloca os seus olhos aí, isso firma a nossa fé, isso nos dá esperança, consolida a nossa confiança, arrebata a nossa alma, alegra o nosso coração. Quando nós lemos, é o motivo da nossa esperança, porque está dizendo o seguinte, mesmo no meio das lutas aqui dessa terra, está dizendo aí que os salvos, olha o verso 16, jamais terão fome. O que mais, gente? Não terão sede, o que mais? Nem qualquer outro. Tenta entrar na cena. Entra na cena. Para você, a gente olha e fala, que é isso? A gente não tem sentido. Mas tenta entrar aqui. Passar fome, ter sede, ter um sol que está queimando a nossa cabeça lá, ardendo a nossa fronte, isso para a gente não tem sentido. Porque a gente não... Veja, a gente tem comida em abundância, a gente tem água em abundância, né? A água tá meio ruim, né? Mas alguém que chegou com a língua de fora sem... Tá todo mundo sem sede, né? A gente não sabe o que é esse tipo de sofrimento. Temos ar-condicionado. Em casa eu não tenho, mas você tem um ventiladorzinho. Tem um teto mínimo lá que segura o calor do sol sobre você. Agora, bebedouro, ar-condicionado, tem até uma bolachinha na secretaria ali. Não é? Agora, naquela época, entra na cena, nós já vamos terminar. Os leitores de João, quando leram isso, eu tenho certeza disso, irmãos, eles ficaram estarrecidos. Acho que alguns devem ter chorado quando leram isso aqui. Porque essa era a dura realidade que eles enfrentavam ali naquele tempo, devido à perseguição que eles enfrentavam, os seus bens, famílias sendo perseguidas, os cristãos perdendo tudo aquilo que eles tinham, sendo aprisionados, passando fome, sede, sendo escravizados, tendo que trabalhar debaixo do sol a sol. Então, imagina num tempo de grandes perseguições que eles estavam passando devido à sua fé em Cristo Jesus. Mas aqui nesse verso 16, eles recebem o consolo de Jesus. É o consolo do Senhor, porque aquele que está em Cristo anela o paraíso. Vai estar diante do Senhor. E lá diante do Senhor não terão mais fome, nem sede, nem calor escaldante, nem sol. Por quê? Por que não terá lá no dia do Senhor? Porque olha o verso 17, diz o seguinte, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é real. Eu não sei qual que é o teu sofrimento, mas isso aqui é real. É o Senhor quem enxuga todas as nossas lágrimas. Isso que nós estamos lendo aí, olha, o verso 17, verso 16, verso 17, que não haverá mais fome, não haverá mais sede. Você vai encontrar essas referências, se liga aqui, em todo o Apocalipse. Em todo o Apocalipse. Por exemplo, olha só, compare, por exemplo, com o capítulo 21. Joga para mim o capítulo 21. Está falando ali, ó. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha o tabernáculo aqui, no verso que a gente leu no verso 15. Verso 4, o que vai acontecer, gente? Lê comigo. E Deus? Estou lá, não haverá mais morte, tá vendo? Lá está falando, não vai ter sede, lá não vai ter fome, aqui não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor, as primeiras coisas se passaram.
E o que estava sentado sobre o trono disse, que é Cristo, eis que faço nova todas as coisas, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. É real. Você vê a cena sendo repetida, nós estamos falando desde a introdução, sendo recontada de ângulos diferentes, com cores diferentes, de formas diferentes. Mas é isso que está acontecendo. Toda hora está acontecendo isso. Você chega no capítulo 22, por exemplo, diz assim, olha, põe para mim o 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Das nações. Não haverá mais maldição. E nela estará o trono de Deus, o Cordeiro, os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Não haverá noite. Olha lá, agora uma outra forma. Não haverá noite. Não necessitarão de lâmpada, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Verso 6, disse, essas palavras, de novo, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Percebe? Então a promessa da eternidade, dessa vida perfeita, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem fome, sem sede, sem moléstia, sem calor escaldante, sem morte. Essas coisas são reais e o Senhor, Ele promete para o seu povo, para aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E essa mensagem do Senhor vai se repetindo por todo Apocalipse. O Senhor contando, recontando, afirmando e reafirmando. Nós chegamos aqui no finalzinho do capítulo 7, lembrando, gostaria que você puxasse na sua memória, nós vamos terminar. No verso 6, nós terminamos ali no verso 6. E ali no final do verso 6, nós vimos os terrores que os ímpios vão passar. Procurando inclusive a morte. Nós lemos isso no capítulo 6. Para fugir da ira de Deus. Foi assim. Aqui no final do verso 7 termina mostrando a glória daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Mesmo sendo perseguidos pela besta, sendo perseguidos pelo anticristo, mesmo que os seus corpos sejam dilacerados, mas nós temos aqui a esperança. Vamos chegar diante do trono do Senhor. Não haverá fome, dor, moléstias, perseguição, nada disso, nem choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar e a pergunta que nós temos que fazer é, você que nos assiste, você que está aqui conosco, de que lado você está? Ah, não, eu sou da igreja. De que lado você está? Quando chegar aqui esse momento, de qual grupo você participará? Irmãos, conforme Jesus disse, nós estamos vendo as demonstrações que acontecem aqui nesse mundo. Nos parece que o princípio das dores já foi startado, já iniciou. Então, quando essa realidade chegar, de que lado você vai estar? Lavado e remido no sangue do Cordeiro, que mesmo aqui, nesse mundo de tribulação, mas estará diante do Senhor para tudo sempre? Ou talvez tua fé não é o bastante, você não tem colocado o teu coração, as suas decisões diante do Altíssimo, você tem fraquejado, as coisas do mundo têm tomado o teu coração. De que lado você estará? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e fizesse um exame, uma avaliação da sua vida. O Senhor Jesus já está às portas. A nossa vida passa rapidamente. Isso tudo que nós falamos, que foi lido aqui, não é uma história.
não é um conto. Isso é profecia do Deus vivo. Essa é a realidade da nossa existência. Por mais que as coisas aí nesse mundo, os apontamentos, os indícios, tentem esvaziar a tua fé. Tente falar para você, não é bem assim. Eu sugiro que você fique com a palavra de Deus. Que você opte de forma firme e radical pela revelação da palavra do Senhor. Não brinca a tua vida, não brinca a sua alma. De que lado você está? Deus querido, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigado por Apocalipse 7. São alertas, avisos que o Senhor nos dá. Jamais poderemos dizer, eu não sabia. O Teu Espírito é quem fala conosco. O Teu Espírito é quem confirma essas verdades ao nosso coração. Não é hora de brincar mais. Não é hora de ter um cristianismo aguado, superficial. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos conduz a esse encontro severo, de fazer uma avaliação do nosso estado diante de Ti. Chegará o tempo, Pai, em que nós teremos que decidir o Senhor ou o sistema. Na verdade, já tem chegado esse dia. E como é triste nós vermos, Pai, que tantos e tantos têm se envolvido de forma irresponsável com as coisas dessa terra, desviado o seu coração, não tem se dedicado a uma vida ao Senhor, uma vida de fidelidade ao Senhor, de adoração, de oração, de santidade, de consagração. Nos ajuda, Pai, ajuda os meus irmãos, ajuda a minha vida, Deus, a ter uma vida de consagração, de santidade na Tua presença, Pai. Faça isso, ó Deus. Nos ajude, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Que nosso nome esteja brilhando no livro da vida. Coloque o selo do Espírito Santo em nós, em nossa testa. Que o Teu nome esteja escrito em nós, marcados por Ti, pelo Teu Espírito. É obra do Senhor. E naqueles que o Senhor faz a obra, Pai, tem uma vida de coerência. Então nos ajude, Pai, a ter essa vida de obediência à Tua palavra. E nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.